Olá, Franco da Rocha, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Aqui Tem Franco, o podcast da Prefeitura de Franco da Rocha que leva informações sobre ações e programas da nossa querida cidade. E hoje vamos falar sobre educação, só que de um jeito bem especial. Bom, e como eu havia comentado com vocês, hoje nosso tema será educação especial, só que na perspectiva de educação inclusiva. E ninguém melhor para falar sobre isso conosco do que o gestor desse programa na nossa rede municipal de ensino, que é o professor Thiago Basílio. Tudo bem, Thiago? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Jorge. Olá, Franco da Rocha. Que prazer estar aqui para falar um pouquinho desse tema tão importante, de um debate que precisa acontecer em toda a população, na verdade, que é o processo de educação inclusiva. E deixa eu me apresentar aqui, né? Sou o professor Thiago e vou fazer uma audiodescrição para que todo mundo possa ver. Sou um homem branco, calvo, estou de óculos, uma camisa com gola. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como ela precisa acontecer e quais ações a gente tem tomado para que a gente tenha uma cidade mais inclusiva, para que a gente tenha uma educação que garanta o acesso, que garanta a permanência e que garanta o respeito a todos e todas. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, professor Thiago. E nada melhor do que a gente iniciar esse assunto do que explicando para o pessoal de casa o que é educação especial, como ela funciona no nosso município. Ela atende, isso na impressão minha, 311 alunos com deficiência, não é mesmo? Fala pra gente como funciona esse programa em Franco da Rocha. Jorge, é importante a gente entender o seguinte, para a gente falar de educação inclusiva, a gente não pode esquecer de um detalhe muito importante, que a nossa sociedade, de uma maneira geral, ela é capacitista. O que significa isso? Ela coloca alguns limites dizendo que a pessoa com deficiência não pode fazer, não pode alcançar. Então, a escola ela precisa ser, de uma certa maneira, uma ilha nesse mar de inclusão, digamos assim. Você imagina uma sociedade que o tempo todo ela diz que a pessoa ela não pode, ela não consegue, e a escola vem dizendo o contrário, dizendo que não, que dá para ser feito e que deve ser feito. Então, a gente vem trabalhando, eu sempre costumo dizer que vem meio que na contramão de um sistema que ele veio herdando os erros do passado. A gente não pode esquecer de como começa ali o nosso Brasil, República, de como a gente herda algumas situações ali do passado, como o machismo, como o racismo e outras coisas que vêm na nossa realidade. E automaticamente o preconceito, a discriminação à pessoa com deficiência também faz parte disso. Mas vamos lá, a pergunta que você me fez sobre educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Sim. A gente trabalha baseado na política nacional da educação inclusiva, que ela é recente. Na verdade, se você for pensar, a gente está falando ali praticamente de 2008, quando esse processo todo começa a acontecer. Sim. Se a gente for pensar, a gente tem praticamente 20 e poucos anos que a gente coloca efetivamente a educação especial para acontecer. Ou seja, a nossa geração, vamos lá, eu sou um pouquinho mais velho do que você, Jorge, e a minha geração, por exemplo, a gente não tinha a criança, o aluno com deficiência na nossa sala de aula. Uma geração mais antiga do que a minha, não estou nem falando de tanto tempo mais, uns 15, 20 anos, muito menos. As escolas mais antigas, por exemplo, as escolas que foram feitas lá na década de 80, década de 90, para você ter uma ideia, ele tem um monte de barreira, inclusive na acessibilidade, ele tem um monte de barreira arquitetônica. Então, dizendo que o lugar da pessoa com deficiência não era na escola. E aí a gente começa uma discussão muito bacana lá, meados da década de 90, na Declaração de Salamanca. E ali na Declaração de Salamanca, que acontece lá na Espanha, começa-se a propor que seja uma escola para todo mundo, que não seja uma escola apenas para um grupo de alunos. E ali a gente tem logo depois a nossa LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi criada lá em 96, e que ali a gente começa a dizer, pensar que ela precisa acontecer, mas até então a gente não tinha ainda uma referência. Então, vamos lá, a gente volta mais um pouquinho, a gente está ali uma média de 30 a 40 anos, começando a falar, começando a discutir. Dentro do público
elegível da educação especial, nós temos as crianças com deficiência. E quando fala as crianças com deficiência, você tem a deficiência física, você tem a deficiência visual, você tem a deficiência auditiva, você tem a deficiência intelectual. Junto com isso, nós temos as crianças que são autistas e as crianças com altas habilidades e superdotação. Esse público, que a gente chama de público elegível da educação especial, ela tem um trabalho realizado noturno, ou seja, no período que a criança está junto com os seus pares, junto com todos os seus colegas, perfeito, e um trabalho que é feito no contraturno, que a gente trabalha lá como suplemento ou como complemento, que seria um trabalho realizado pelo professor do atendimento educacional especializado. Perfeito. Ou seja, a criança está no período da manhã com a sua turma, sim, e no período da tarde ela fica com esse professor que vai trabalhar os estímulos ali necessários dentro das potencialidades que a criança apresenta, trabalhando ali as dificuldades pedagógicas, as barreiras de aprendizagem, que é o papel da educação, é importante a gente deixar isso claro também, tentando buscar ali as possibilidades possíveis para avançar nesse aspecto. E esse grupo especializado que fica responsável por esse programa, ele é formado por quem? São quantos profissionais que formam esse grupo que atende essas crianças? Esse grupo, no nosso município, a gente trabalha hoje com 10 professoras do atendimento educacional especializado. Tem um professor também no grupo. Eles fazem um trabalho itinerante. Todas as escolas de ensino fundamental do nosso município tem a sala de contraturno. Então, o nosso aluno, ele não precisa sair de uma escola, atravessar o município para chegar numa outra sala específica. Ele vai continuar na mesma escola, só que no outro período. Dentro desse trabalho itinerante do grupo que vai acompanhando, né, as escolas de fundamental. E aí, só complementando aquela outra informação que eu estava falando, além desse trabalho no contraturno, os professores do atendimento educacional especializado fazem um trabalho colaborativo, que é com o professor da sala regular. Sim. Inclusive, esse nome não é muito bacana, né? Mas ainda a gente utiliza dentro da nomenclatura ali sala regular como se a outra fosse irregular, sim, né? Sim. Mas você tem ali o trabalho colaborativo que é feito, então, entre o professor do atendimento educacional especializado e o professor da sala regular. E você me perguntou quem que faz parte, né? Exato, quem faz parte. A gente entende que são especialistas em educação. O que seria o especialista em educação? O pedagogo. A gente não trabalha com a deficiência do aluno. Eu não vou ter um profissional que seja especialista para trabalhar com deficiente intelectual. A gente não trabalha com um profissional que seja especialista no autista, por exemplo. Por quê? Existe a diversidade dentro da própria deficiência. Então, sim, eu não posso trabalhar com um profissional específico para cuidar da criança que tem aquela deficiência. Então, por isso nós entendemos, dentro daquilo que eu comentei agora há pouco, com o profissional, né, da educação, perfeito, trabalhando as barreiras de aprendizagem, superando as dificuldades de buscar estratégias ali para que o nosso aluno, para que a nossa aluna aprenda e que esteja inserido de fato nesse processo. Legal. E em relação a esse cuidado individualizado, quais crianças que precisam de um cuidador? Tem esse padrão ou não? Bacana. Isso é o que a gente trabalha de cuidador. Sim. Antes de falar do cuidador, deixa eu só complementar uma claro, coisinha ali. Dentro desse nosso grupo que a gente trabalha da educação especial, nós temos uma equipe, né? E essa exato, equipe, além dos professores do atendimento educacional especializado, eu faço uma dupla com a minha companheira, a professora Elis Freitas, lá nesse trabalho de... Um abraço, professora. Boa. Nesse trabalho de gestão da educação inclusiva. E nós temos ali os instrutores de Libras, nós temos o instrutor de Braille, que legal, que trabalham com as crianças surdas e com uma criança cega. Eu não posso colocar uma criança surda numa sala de aula para que ela acompanhe uma aula sem que ela consiga acompanhar o que o professor da sala, o que a professora da sala está trabalhando. Então a gente precisa ali, enquanto poder público, ofertar para essa criança Libras. A criança não é obrigada, essa família, a entender que ela não vai aprender Libras, ela tem esse direito, mas a gente, enquanto poder público, precisa ofertar para ela o aprender Libras, para que automaticamente ela tenha uma intérprete ali junto em sala de aula e que garanta
que ela entenda todo o processo que está rolando. É como se você fosse chegar num outro país, você não sabe o idioma, Sim. você vai participar de uma reunião, você vai ficar ali não entendendo nada. Então é dentro desse trabalho, esse trabalho que o pessoal de Libras realiza junto com o nosso grupo. Então nós temos ali uma professora especialista, né, em educação e que ela sabe Libras. Perfeito. E que trabalha com essas crianças, mais os nossos instrutores ali de Libras que trabalham nesse processo de um intérprete, né? E a nossa instrutora de Braille que trabalha com o aluno cego, ofertando ali para ele o Braille. Eu ainda vou segurar sua resposta ali, Jorge, me perdoa. Junto com esse grupo, nós temos mais uma equipe, que é muito importante a gente ressaltar, que nós começamos no município, que é uma equipe de assistente social e psicólogo escolar. Então, hoje nós temos mais um grupo de profissionais, são as meninas que a gente tem ali de uma equipe técnica, que fazem o trabalho dentro da escola. Primeiro, enquanto psicóloga escolar, de recepcionar essa família. Perfeito. Porque o cuidado, ele precisa partir para a família também, né? Exatamente. Ele não se restringe ao aluno. Ele precisa que a família esteja junto. Inclusive, já que você tocou nesse ponto, a família faz parte do processo educacional. Independente de ser uma educação inclusiva ou não, Jorge, a família precisa fazer parte disso tudo. Né? A escola, ela consegue trabalhar desde que você tenha uma participação dos diferentes grupos. E a família é importantíssima nisso. Então, tentando ali para chegar nessa resposta, né? Então, a gente tem essa dupla de psicólogo e assistente social escolar que trabalham nesse processo de acolhimento, de mediação, de fazer ali os encaminhamentos, ao mesmo tempo trabalhar um pouquinho ali a questão da afetividade nas escolas, o respeito, trabalhando com um grupo de alunos, né? E falando um pouquinho sobre isso, como se fosse uma oficina, uma palestra, as atividades ali que vão acontecer. Conjunto fundamental. Você usou a palavra perfeita, é o trabalho conjunto, precisa ser feito por todo mundo, não dá para ser feito por um só. A educação inclusiva, ela não acontece pelo trabalho que eu faço, a educação inclusiva, ela acontece pelo trabalho que você faz, pelo trabalho que o professor da sala regular faz, pelo trabalho que o gestor da escola faz. Então, na verdade, essa criança com deficiência, ela é nossa, ela é da rede. Então, automaticamente, todo mundo precisa fazer parte disso. Perfeito. Ela não vai acontecer enquanto ela se restringir a um único responsável, a um único grupo. Então, quem é responsável por fazer com que a educação inclusiva aconteça? Você, eu. Cada um dentro do seu campo de atuação, trabalhando para que a gente consiga superar essas barreiras que são gigantescas. E é perfeito você falando isso, porque automaticamente eu já começo a pensar no funcionamento da rede de apoio. E que é algo que a gente tinha conversado aqui em off, o quanto isso é importante, o quanto isso engrandece o trabalho da educação inclusiva. Então explica pra gente também, principalmente para quem está nos assistindo, o quão é a importância dessa articulação entre as redes de apoio para que o trabalho funcione da melhor maneira possível. Jorge, essas redes de apoio são extremamente importantes para que a gente consiga fazer o trabalho acontecer. Pensa o seguinte: eu tenho uma criança que tem uma hipótese de autismo, por exemplo. Eu preciso que a equipe da saúde, que é especializada nisso, que é responsável por fazer investigação, todos os testes, tudo que for possível e necessário para que essa criança seja diagnosticada e automaticamente ali a maneira com que a saúde vai ofertar ali os estímulos terapêuticos, precisam fazer parte disso. Então a gente tem um trabalho muito bacana com a Secretaria de Saúde, agradeço aí a Thaís pela parceria, por todo o processo que a gente tem feito ali. Um abraço para a Thaís, ela já esteve aqui conosco, foi muito interessante, e aí só reforço que a gente está conversando o quanto é importante, o quanto as redes se conversam, né? E aí me surge uma dúvida também, completando o que você está falando. A saúde também trabalha dentro das escolas para fazer esse diagnóstico, ou é algo que a família leva até a saúde? Ou ela pode acontecer dentro da escola durante esse período de aula? Bacana, na verdade não. A saúde tem um espaço de atuação, um campo de atuação dela. A gente, enquanto escola, a gente faz essa parceria no sentido de encaminhar e conversar com as equipes da saúde e os alunos que precisam tanto de uma avaliação ou quanto depois de um acompanhamento. Perfeito. Então ali a gente tem um trabalho muito bacana com o CAPES também, o CAPES de Franco tem feito um trabalho sensacional, a gente agradece as meninas por sempre acolher e sempre estar aberta para ouvir e receber a gente, dentro dos diferentes profissionais da saúde trabalhando por isso. Perfeito. Aí você tem psicólogo, fisioterapeuta, enfim, terapeuta ocupacional e outros mais ali que fazem parte desse processo.
Só que eu não posso esquecer também de outras redes. A gente tem um trabalho muito bacana que é feito, por exemplo, com a Secretaria de Assistência. Elaine, muito parceira nossa também, né? Que tem ali um trabalho muito, muito bacana com os CRAS, com o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar que atua e que trabalha junto com a gente, não como aquele órgão punitivo que muita gente tem de referência, né? Parece que o conselho é só... Né? Isso, aquele estereótipo de que o conselho vem para fazer mal, vem para dar bronca, não. É um órgão muito parceiro nosso no sentido de buscar ali como superar as barreiras, o que a família precisa para que o atendimento aconteça, se você tem uma situação de vulnerabilidade ali junto, né? Sem contar a parceria com a PAI também, a Thaís ali na gestão da PAI, um trabalho muito bacana, que não tem nada a ver com a PAI que a gente dizia lá no passado, que era segregacionista. O que era esse segregacionista? A criança com deficiência, ela não participaria da escola comum, ela participaria apenas, é só um exemplo, né, da PAI. Então, automaticamente, todo o processo de escolarização era feito por lá. Ela não teria contato com os outros alunos, ela não teria contato com as outras crianças da idade dela. Hoje esse modelo não existe mais, hoje esse modelo não é mais para ter prática. Então a gente tem um trabalho, mais uma vez, de terapia necessária, de suplemento, no contraturno. Então a criança participa lá do período regular de aula, e aí você tem o complemento fora do turno nessas outras instituições. Eu ainda estou te devendo uma resposta, Jorge, me perdoe. Você perguntou quais crianças precisam, por exemplo, do trabalho de um cuidador. Isso. Né? Vamos pensar o seguinte. Eu comentei agora há pouco que dentro da deficiência nós temos a diversidade. Então, eu não tenho, por exemplo, que colocar numa mesma caixinha comportamentos de uma criança de uma deficiência X. Então, a gente avalia o seguinte: o nosso trabalho enquanto escola, enquanto instituição, é buscar a autonomia, a independência desse aluno, dessa aluna, ao longo da vida. Então, se essa criança ela apresenta uma necessidade de um cuidado a mais, no sentido de uma troca de fraldas, de uma necessidade de auxílio na locomoção, alimentação, a gente tem um outro profissional que é conhecido como cuidador, mas no nosso grupo lá a gente tem, né, o auxiliar de atendimento educacional especializado, que é o AAE, né, que trabalha então nesse processo. A criança, vamos lá, de repente eu tenho uma criança com deficiência intelectual, e essa criança, ela é autônoma, ela participa, ela não precisa desse cuidado diferenciado, ela vai participar como todas as outras crianças sem deficiência no dia a dia da escola. Isso é muito legal. Então a gente não vai... Porque qual é o nosso medo, Jorge? Da gente segregar dentro da própria instituição. Exatamente. Né? Então se eu coloco alguém, eu tenho uma criança e deixo você para ser responsável por ela, a gente pode correr o risco de deixar essa criança separada dentro da escola. Então, dentro de todo o possível, a gente vai trabalhar para que essa criança seja autônoma, para que essa criança seja independente. E aí a gente precisa agradecer demais ao trabalho que é feito pelas escolas, pela equipe de professores, pela equipe de gestoras, de gestores das escolas, que faz um trabalho magnífico ali no dia a dia, na ponta, porque uma coisa é a gente pensar o projeto, né, Jorge? Mas quem executa é eles, estão quem tá lá de frente. Exatamente, então a gente precisa disso. É muito importante, e enquanto a gente conversava também, eu lembro que você comentou sobre o quão é importante essa colaboração para promover essa educação especializada da melhor maneira possível. E a gente até teve uma reflexão durante essa conversa, que era o seguinte: o laudo ele nunca deve ser um ponto final. Na verdade, ele tem que ser um ponto de partida. E esse conceito eu achei muito interessante, e eu gostaria que você explicasse um pouquinho disso para quem está em casa nos assistindo. Jorge, pensa o seguinte: antes da deficiência eu tenho uma pessoa, que é onde eu preciso trabalhar. Perfeito. Né? Antes de um diagnóstico que pode vir durante a vida para essa criança, eu tenho essa pessoa, eu tenho uma criança. Tanto que, se a gente for falar em termos de nomenclatura lá, para ficar mais claro a terminologia, criança com deficiência. A gente não usa uma criança especial, o anjo, tal, não. A gente tem muitas vezes ali, mas eu chamo com carinho, tal, mas é bacana a gente entender por que é criança com deficiência, porque antes de tudo vem a criança. Exato. É a mesma maneira o laudo. O laudo, ele vem, o diagnóstico, ele vem depois. Quando a gente fala que não é um ponto de chegada, e sim pode ser um ponto de partida, é no sentido de que, essa criança tem uma deficiência X, poxa, automaticamente
automaticamente ela não vai conseguir aprender, automaticamente ela precisa estar afastada da turma. E não. Na verdade, essa deficiência ou essa referência que a gente tem é para fazer aquele trabalho que eu comentei lá com a saúde, sim, com outras redes, aquele processo todo de apoio. Mas dentro ali da escola, Jorge, a gente vai trabalhar de novo pensando na barreira pedagógica, nas diferentes estratégias que a gente pode utilizar, buscar adequar uma atividade. Não é, quando eu falo adequar, não é fazer uma atividade mais fácil, não é isso. Eu vou buscar adequar o conteúdo que eu estou trabalhando para deficiência, ou melhor, para a dificuldade que essa criança apresenta. Perfeito. Vamos lá, a minha primeira formação, por exemplo, é História. Uhum. Então, eu estou trabalhando lá a Revolução Industrial. Essa criança com deficiência, de repente, ela é mais visual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar mais imagens para que ela tenha ali o processo de aprendizagem acontecendo. E a gente não pode esquecer, a gente tem uma mania lá na educação de colocar um padrão de aprendizagem, né, Jorge? Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Né? Cada um aprende no seu tempo, cada um aprende de uma maneira diferente. Cada criança é uma criança. Perfeito. Eu ia terminar nessa ideia, sim, de que cada indivíduo é um, né? Cada criança é uma. Então, perfeito, a gente vai buscando sempre estratégias diferentes pensando na criança. Tanto que a gente trabalha, lá tem uma siglazinha que a gente chama de PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. Perfeito, que legal. Eu aprendo diferente de você. Você aprende diferente de mim. Uhum. Talvez a estratégia que um professor, uma professora pode usar para mim não é a mesma estratégia que ela vai usar para você. Eu sempre brinco isso com... Isso faz total diferença. Porque assim, a gente precisa entender isso, né, Jorge? Com certeza, porque eu lembro da época que eu estudava, tipo... faz um tempinho já, né? Não faz muito, mas faz um tempinho. E era diferente porque era, como a gente estava comentando aqui, padronizado esse ensino. Essa mudança hoje, que nem meu filho, ele estuda na rede de ensino municipal. E o que eu acho legal é que no final, nas reuniões de pais, tem aquele relatório que mostra como o seu filho está se comportando, como que ele aprendeu, como é feita as atividades com ele. Isso é interessantíssimo, ainda mais dentro da educação especializada. Eu acho assim algo magnífico. É um olhar individual, né, Jorge? Não é um olhar para a turma. Eu não posso olhar dentro de um grupo e achar que todo mundo ali é igual, todo mundo pensa igual, todo mundo tem ali o mesmo ritmo. Eu estava comentando, eu dar um exemplo, que eu sempre falo, cada chance que a gente tem de formação, de conversar com os grupos, depois eu preciso falar disso, inclusive, também. Claro. Eu tenho uma dificuldade gigantesca em fazer trabalho assim de recorte, cola e tal. Então vamos lá. Você vai pedir para eu fazer um embrulho de presente. Sim. Você vai me dar uma caixa, um papel, a tesoura lá, a cola, enfim, o durex. Eu vou conseguir fazer. Eu vou demorar um pouco mais de tempo, talvez não fique muito bacana. Então, o que eu precisaria e de que maneira funciona um pouquinho melhor para mim? Vamos trabalhar por etapa. Vamos dividir o que precisa ser feito, o tamanho do papel, o tipo do recorte, aonde eu vou colocar. Então pensa na criança com deficiência, a gente trabalhando dessa maneira. Eu não vou mudar o que ela precisa fazer, o embrulho do presente, mas eu vou dividir para ela, eu vou falar de uma maneira mais direta, mais específica, como funciona isso. Sim. Vamos pensar o seguinte, eu não entendi uma atividade que você, professor, passou para eu fazer. Eu vou fazer? Não rola. Não vai. Né? Eu preciso entender o que você está me pedindo para a gente conseguir fazer depois. Eu falei que eu precisava falar um pouquinho desse processo de formação. Né? Essa equipe nossa que a gente comentou, entre Libras, Braille, o atendimento educacional especializado, as técnicas. A gente tem uma formação que acontece, né? A gente tem semanalmente, tem quinzenalmente, tem mensalmente com os diferentes grupos para a gente poder se reunir e trabalhar de uma maneira que todos estejam juntos nessa acolhida toda. E de igual maneira o grupo que a gente tem de cuidadores. Hoje a gente tem uma média de 85, 86 cuidadores na rede. Começou uma outra pessoa agora essa semana também. E ali você tem uma formação semanal, que a gente usa aquele Google Sala de Aula. A gente precisa trazer essa ferramenta para perto da gente. Sim. E aí com esse grupo a gente se reúne bimestralmente, onde a gente vai tentando ali trabalhar as maneiras diferentes, o afeto, a comunicação alternativa, como que eu vou trabalhar com uma criança que tem ali um momento de desregulação, ou como eu posso trabalhar para que a criança não tenha uma crise sensorial. Então a gente vai trabalhando com os grupos da diferente maneira
assim. Então é bacana, né, comentar isso também. E nós ofertamos nesse ano algumas formações eletivas. Que legal. O que é formação eletiva? Você tem seu horário de trabalho. Sim. Terminou seu horário de trabalho, você pode participar com a gente da formação que é oferecida, então, fora do seu horário de trabalho, com uma certificação no final e que vale, inclusive, para plano de carreira, né? Aquele processo todo. Então, a gente ofertou esse primeiro semestre, tanto para os professores, quanto para o grupo de auxiliar de educação, auxiliar de serviços escolares, e foi muito bacana. E a gente começa agora, no mês de agosto, também a ofertar um módulo de Libras para os profissionais da rede, né? Para que a gente consiga atingir o máximo de pessoas para que esse processo de inclusão aconteça de novo numa sociedade que exclui. Sim, que legal. Muito obrigado mesmo por essas informações, professor. E assim, a gente vendo essa riqueza que é a educação inclusiva na nossa cidade, pode estar restando dúvidas para quem está em casa e tem esse interesse que o filho dela participe da nossa rede. O que essa mãe, esse pai, esse responsável deve fazer para que o filho dela com deficiência ou a filha participe desse programa da educação inclusiva em Franco da Rocha? Bacana a sua pergunta. Primeiro, para a gente saber até o seguinte: nós temos hoje na rede municipal, são os dados que a gente tem, 311 crianças com deficiência. Todas as crianças com deficiência, quando elas chegam na escola, a equipe gestora, junto com o professor da sala, vai conhecer essa criança, independente de um diagnóstico, né? Perfeito. Que a gente sempre trabalha. O Jorge tem uma deficiência, beleza, mas quem é o Jorge? Quais as potencialidades que o Jorge tem? O que o Jorge traz que eu posso explorar no dia a dia dele? O que ele gosta, por exemplo? A gente vai trabalhar por tema, dinossauro, avião, música, tal. Então, essa criança com deficiência, ela tem uma matrícula. Primeiro, ela tem que ser informada na Secretaria Escolar Digital, que ela é estadual, colocando ali a deficiência dessa criança. E depois disso, você tem aquela matrícula no contraturno para as escolas de fundamental, que é onde a criança fica ali no outro turno, conforme a gente falou no começo. Então, esse processo é feito ali pela equipe gestora, a partir do momento que a família traz para a gente um diagnóstico e automaticamente que a gente vai conhecendo essa criança. Não esquecendo aquele ponto que você citou agora há pouco, né, de que não é um ponto final, e sim um ponto de partida. Não vai mudar porque eu tenho eu soube de uma deficiência, não vai mudar ali no sentido de que, olha, agora você vai sentar lá num outro lugar, não, você vai continuar inserido em todo o processo com a sua turma e automaticamente a gente vai explorar as suas potencialidades. Eu não preciso trabalhar dizendo para você o que você não consegue fazer agora. Né, eu vou trabalhar em cima do que você me mostra que é possível. Eu estou aprendendo Libras lá, eu não tenho Libras. Mas dentro disso, eu preciso explorar a minha possibilidade de comunicação alternativa. Né? Então, automaticamente, em cima disso, é a maneira que a gente trabalha com as nossas crianças. Então, a família vai ser acolhida pela equipe gestora da escola. Todo o trabalho de inclusão, é importante a gente ressaltar isso, Jorge, apesar de a gente ter um grupo dentro da Secretaria Municipal de Educação e Cultura responsável pela gestão desse trabalho, a inclusão acontece lá na escola. Né? Então, quem faz esse trabalho super bacana na ponta, que faz acontecer e que acolhe, é a equipe da escola. E ali é fundamental que isso aconteça. Aliás, deixamos aqui o parabéns à equipe da escola, né, que sempre está ali na linha de frente, faz esse trabalho ser realizado da melhor maneira possível. É gratificante, né, para o pessoal da rede, os pais, todos os atendidos, que existem pessoas como vocês que realizam esse trabalho fundamental, tá? Meus parabéns aí, parabéns, professor Thiago. E essa educação inclusiva é um processo contínuo, dinâmico e especial, né? Especial, não tem outra palavra que defina melhor esse trabalho, como ele vem acontecendo no nosso município. E desde já eu deixo aqui o meu muito obrigado pelas informações que você deixou, professor Thiago. Parabéns pelo trabalho realizado pelo grupo gestor. É incrível ver isso acontecendo na nossa cidade, que está cada vez mais sendo referência nessa educação. E deixo aqui meus parabéns para você, viu? Jorge, eu agradeço demais. Primeiro, esses parabéns, na verdade, acho que ele não pode ser para mim, para a equipe toda. Então, eu passo esses parabéns, agradeço pelo carinho, agradeço pela oportunidade de poder falar disso, como eu disse lá no começo. A gente tem até uma ideia de que a responsabilidade de fazer a educação inclusiva é do profissional da educação. Não.
A responsabilidade de fazer uma sociedade mais acessível, uma sociedade acolhedora, é do profissional ali, de repente, da engenharia, do profissional da Secretaria de Assistência. Não, na verdade, é de todo mundo. Sim. Você, enquanto cidadão, você, enquanto pessoa, quanto mais você puder participar disso, puder participar, por exemplo, dos conselhos. A gente tem em Franco o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E aí a gente se reúne pensando ali nas discussões necessárias para que a gente tenha, né, uma sociedade melhor, uma cidade melhor. Então é esse trabalho que a gente vai fazendo. Agradeço aí o trabalho de cada pessoa que está ali na ponta na escola, cada um ali que faz parte desse grupo todo. A gente tem, vamos lá, um corpo gigantesco. E cada um tem que fazer o seu papel dentro do seu campo de atuação. Né? A educação em si, vou terminar de falar, Jorge, eu tô falando demais. Não, fica tranquilo. Mas assim, a educação em si, ela não trabalha sozinha, né? Aquilo que a gente citou. A educação inclusiva, ela também não trabalha sozinha. Eu não posso entender que somente a escola vai fazer acontecer. Perfeito. Eu preciso que a escola faça, eu preciso que a família participe, eu preciso que as redes de apoio funcionem. Se tudo estiver funcionando, automaticamente não a educação inclusiva vai funcionar melhor. A educação em si vai funcionar melhor. A nossa sociedade vai ser melhor. A educação é a base. Exatamente. A base de tudo. E que a gente assuma aqui um compromisso, Jorge, de fazer uma sociedade anticapacitista. Né? Perfeito. Que a gente acolha e que a gente entenda o processo que o outro vive. Aquelas frasezinhas que a gente coloca dentro de um capacitismo: eu não tenho perna para isso, não se faça de surdo, não se faça de cego. São situações que a gente pode começar a brigar para que isso acabe, brigar para que a gente mude essas nomenclaturas e que a gente respeite o outro dentro do seu espaço enquanto pessoa. Obrigado, Jorge. Obrigado para quem escutou a gente. Valeu! Que isso, eu que agradeço. E é isso, gente. A educação inclusiva é um caminho para uma sociedade mais justa, igualitária. E foi um prazer enorme ter o Thiago aqui conosco para falar sobre esse tema tão importante. Foi um prazer enorme. Muito obrigado, professor. Bom, e não se esqueçam de nos seguir nos canais da prefeitura, tá bom? Tem os outros episódios lá, tá? Coisa mais linda e incrível. Muito obrigado para vocês que acompanharam nós até aqui. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.